Bom dia a todos. Meu nome é Bruno. Eu sou integrante das diretorias de Projetos e de Gestão de Pessoas da ACS, UFRJ Student Chapter, um grupo de extensão internacional vinculado à Sociedade Americana de Química. Foi fundado em 2017 e é supervisionado pelos professores Peter Sagel e Estevão Freire, da Escola de Química da UFRJ. As nossas atividades são voltadas para a divulgação científica da química verde e já realizamos oficinas em semanas acadêmicas, palestras, workshop e simpósio em parceria com o UFRJ, centros de pesquisa e empresas. Atualmente, o grupo tem 22 integrantes, 19 alunos de graduação e pós-graduação da Escola de Química e do Instituto de Química e 3 professores dos ensinos médio, técnico e superior do Cefet, do IFRJ e do Pedro II. Hoje, integramos a comissão executiva do primeiro simpósio do ACS UFRJ Student Chapter, as múltiplas abordagens sobre a química sustentável. As atividades de hoje estão relacionadas à inserção da química verde em empresas. A química é intrínseca ao desenvolvimento humano, sendo seus avanços tecnológicos e científicos diretamente ligados ao contexto histórico e social. Entretanto, houve um período que a ciência e tecnologia eram vistos como elementos neutros e produziam, sem ter como objetivo final, uma melhora na qualidade de vida da sociedade e ambiente. Desequilíbrios ecológicos acarretaram desastres ambientais e a confecção de materiais inócuos ao bem-estar da humanidade, como artefatos de guerra. Houve uma ruptura da ciência isolada, sendo legitimada a necessidade de um desenvolvimento científico com responsabilidades socioambientais. A indústria química, por estar presente em diversos setores, compreende uma parcela considerável do PIB nacional. Tendo em vista isso, e a pressão ecológica sobre empresas gerada pelos impactos ambientais globais, diversas multinacionais precisaram incorporar propostas sustentáveis, mesmo que só em linhas específicas de suas empresas. Atualmente, pode-se observar a criação de novos setores e cargos em empresas de diferentes segmentos, que têm como função ajustar as metas e propostas de seus produtos e serviços ofertados, para que os mesmos considerem as demandas ambientais e sociais. Por este motivo, há também uma demanda por profissionais com um olhar holístico incorporado em suas atividades, gerando uma boa prospecção da química verde no ensino, na pesquisa e na indústria. Em nome de todo o grupo, gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos. Bom, vou iniciar a apresentação. Agora convidamos Fernando Delgado, da FGV Energia, para apresentar a palestra Petrogreens, a transição energética das majors do petróleo. Fernanda é professora e assessora estratégica na FGV Energia, é professora do programa de pós-graduação da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, via convênio com a FGV. Ela também é doutora em planejamento energético. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Bruno. Gente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui tão cedo com vocês. Agradeço aí o convite do simpósio ACS da UFRJ, o Student Chapter, para falar nesse evento de vocês as múltiplas abordagens da química sustentável. Eu acho que eu nunca tinha sido convidada para um evento de química para falar sobre transição energética e tomara que combine, né, as nossas expertises, né, de vocês na área de química e a minha na área de economia do petróleo, para a gente bater um papo sobre transição energética na indústria petrolífera. Eu sou Fernanda Delgado, sou professora e pesquisadora da FGV. A FGV não é uma escola de engenharia, não é uma escola de química, é uma escola de economia, de direito, de matemática aplicada, de administração pública, e a FGV Energia é o centro de pesquisas em energia da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu coordeno a parte de pesquisas de óleo, gás, biocombustíveis e transição energética da FGV e um MBA em gestão de óleo e gás da Fundação Getúlio Vargas. O papel que me foi pedido aqui hoje era para conversar com vocês sobre transição energética, sobre esse contexto nosso, né, pandêmico e transacional dentro da indústria petrolífera, combinando ou não combinando com a transição energética e como eu vejo
as empresas de petróleo nesse contexto. O engraçado é que ontem eu dei uma entrevista justamente, a pergunta principal era essa, né, sobre as margens de retorno dos investimentos em energias alternativas das empresas de petróleo, e à noite foi um webinar, perdão, um webinar para o FRJ, para engenharia mecânica, também falando de energias alternativas e transição energética, exatamente nesse tema, né? E é um tema que a pandemia trouxe, né? Que a pandemia exagerou um pouco essa visão. Então, o que a gente tem nesse cenário hoje, né? Você tem a pandemia que traz a marca do fim do século XX, né? A pandemia é tida e foi colocada pelos historiadores como a marca fim do século XX, porque os séculos não terminam, né, pela ordem cronológica, e sim pelo tempo dos homens. Então, essa pandemia da Covid-19, ela é colocada como fim, ela foi o marco do fim do século XX. E é muito curioso que o século XX tenha sido o século de maior desenvolvimento tecnológico que a gente tenha tido até agora, e ele finda com um vírus que é solúvel em água e sabão, né? Uma dicotomia muito, muito irônica desse ponto de vista. Essa pandemia traz aceleração de tendências que a gente já vinha observando, né? Ambientes de fala como esse, nossos, né, de reuniões virtuais, já existiam. Todas essas novidades tecnológicas que a gente experimenta, elas já existiam, elas só se aceleraram um pouco mais, trazidas pelas adaptações que foram necessárias à pandemia. A pandemia também expõe o desbaste de uma série de instituições, inclusive as nossas instituições políticas, econômicas, sanitárias, né, de saúde pública. Tudo isso é muito desbastado e muito colocado de uma forma muito pública. A gente vive uma interseção de um fenômeno epidemiológico, né, e essa nossa governabilidade muito trôpega em direção a como manejar essa pandemia. E por que é importante destacar isso? Porque isso tem reflexos no cenário energético, isso tem reflexos no plano de desinvestimento da Petrobras, isso tem reflexos quando você fala na atração de investimentos para negócios para o mercado brasileiro. Isso tem reflexos quando você está trabalhando em direção a um mercado mais aberto, a um mercado mais plural, a um mercado em que você precisa de mais agentes trabalhando, porque você tem a Petrobras fazendo desinvestimentos, colocando à venda refinarias, campos onshore, fábricas de fertilizantes, gasodutos, e você tem, por outro lado, agentes privados comprando esses ativos e fazendo negócios e movimentando a economia. Quando você expõe a máquina pública de uma forma muito desbastada, a classificação de risco Brasil, ela é exposta no mercado externo. Nós somos rebaixados no risco externo internacional no mundo, e isso é ruim para atração de investimentos. Então, nós vivemos em crises simultâneas, né? Crise pandêmica, crise econômica. Para o Brasil, isso ainda é mais doloroso, porque já vínhamos de 2019 numa crise econômica muito dura. Então, a crise pandêmica nos pega ainda de soslaio numa crise que não tínhamos saído. Nesse ínterim, né, acontece a eleição mais importante do mundo, que foi a eleição norte-americana, que traz aí um alento de algum nível maior de multilateralismo, da possibilidade, né, de algum nível de racionalidade nas relações internacionais mundiais. Em especial, acena para o Brasil a possibilidade da gente sair dessa posição mais isolada que o Brasil se colocou nesse alinhamento com o antigo governo norte-americano. Isso tem consequências para a indústria de petróleo, certamente, para a nossa indústria energética, muito alinhada à indústria norte-americana no que diz respeito à atração de investimentos. Então, a gente teve aí um lockdown mundial de aproximadamente 3 bilhões de pessoas, né?
Isso teve um impacto muito grande na demanda de petróleo mundial, só que no Brasil teve uma redução de 46% do consumo de gasolina nos centros urbanos, 86% do consumo de QAV, né, que é o querosene de aviação. Isso tem um impacto muito grande no preço do petróleo no mercado internacional. A gente experimentou preços como $20 o barril no ano passado, um contrato pontual de preços negativos do WTI em abril do ano passado, o preço está estável em mais ou menos $40, $45 o ano inteiro, e agora, no final do ano, um ramp-up aí de 68, 60, $70, ainda que não seja um preço muito confiável, né? Os fundamentos do mercado, eles ainda não são muito confiáveis, no sentido de que você tem a oferta de petróleo sendo muito controlada artificialmente, você tem cortes de produção da OPEP, né, que foram renegociados desde março do ano passado, desde abril do ano passado, no grupo OPEP+, que é o OPEP+, um grupo de países representados pela Rússia, em que 10 milhões de barris por dia foram removidos do mercado, aproximadamente 10% da oferta mundial. Isso joga os preços para cima, né? Você sequestra a oferta, joga os preços para cima. Essa oferta continua sequestrada no mercado, tem havido uma disciplina por parte da OPEP na manutenção dessas cotas. A revisão dessas cotas na semana passada manteve aí esses cortes, eles não são mais 10 milhões de barris por dia, são alguma coisa como 8,7 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita se comprometeu com uma cota voluntária de mais 1 milhão de barris por dia. Teve uma flexibilização para o Cazaquistão de aproximadamente 200 mil barris por dia a mais, mas ainda assim é uma oferta que ela é artificialmente controlada, né? Você ainda tem problemas como o Irã e a Líbia, né, que são produtores internacionais bastante substanciais, que estão embargados hoje no mercado internacional e que, por um movimento geopolítico, podem voltar para esse mercado. E a gente não sabe como isso pode ocorrer. Além disso, tem capacidade ociosa de empresas que hibernaram suas unidades, tem grandes estoques estratégicos circulando pelo mundo e a demanda ainda não disse a que veio, né? A demanda ainda não retornou ao seu fôlego pré-pandêmico. Você tem algum nível de recuperação econômica acontecendo na China agora, a retomada o início da retomada do crescimento, do recrescimento industrial na China, né? Lembrando que é a indústria que dá o passo da retomada econômica, mas ainda tem uma sinalização muito gentil no que diz respeito à demanda. Por outro lado, você tem estoques no mundo todo, o que deixa com que esses fundamentos de mercado sejam muito frágeis ainda para sustentar esses preços de petróleo a 68, $70 o barril. Vamos observar, né? E como fica isso no contexto das grandes empresas de petróleo, né? Como se encaixa isso dentro da transição energética? Eu volto ao que eu tinha comentado do novo governo americano, né? Porque é importante discutir essa eleição, do que foi tida a eleição mais importante do mundo, né? Eu tenho um amigo, o dono de uma agência de notícia IPBR, que ele fala que é o CEO do mundo, né? A eleição do CEO do mundo. O Felipe Maciel coloca isso, eu acho muito inteligente. O Biden, né, o Joe Biden e a Kamala Harris agora, eles assumem o governo americano, né, trazendo um espectro de um governo mais colaboracionista, né, tirando os Estados Unidos dessa posição isolada, reassinando o Acordo de Paris, e não só voltando os Estados Unidos para o Acordo de Paris, mas tomando a liderança desse acordo, né? Os Estados Unidos sempre nessa sobrepujança de lideranças que lhe é muito característico da sua política externa, né? Um posicionamento de política externa muito natural aos Estados Unidos. Dessa forma, o governo Biden ele sinalizou desde o início da sua campanha um pacote de incentivos de $2 trilhões atrelados à eletrificação da frota, atrelados a pesquisas em hidrogênio, pesquisas em transição energética, em descarbonização, o que significa uma quantidade de investimentos muito grandes dentro dessa economia da energia para os Estados Unidos. Então, é um governo
que acena com possibilidades muito altas do ponto de vista de investimentos financeiros para a transição energética, aliadas a mais dinheiro ainda, né? Tem mais um pacote aí de $1 trilhão relacionados aos pacotes de saúde financeira para que os Estados Unidos saia da pandemia. Então, só nos Estados Unidos hoje aventa-se a possibilidade de $3 trilhões de investimentos na economia, seja para sair da pandemia, seja para investimentos em transição energética. E o que isso significa? Significa que existe uma possibilidade que você mude o eixo da discussão da transição energética dos países europeus para aqui, para as Américas, né? Porque você troca o eixo da discussão vai andar onde tiver o dinheiro, né? Você troca esse eixo das empresas, né, e dos governos europeus em direção aqui às Américas e aos Estados Unidos, que é onde vai ter essa maior quantidade de injeção de capital, trazendo pesquisas, trazendo desenvolvimento e trazendo investimentos. Essa é a importância desse novo governo. Biden também sinalizou com algumas medidas já no início do seu governo. Ele suspendeu a construção de um gasoduto entre Canadá e Estados Unidos, deixando uma série de desempregados na fronteira ali de Montreal. Ele já deu sinais relacionados à indústria de petróleo que podem significar aumento da cobrança de royalties, né? Aumento dos percentuais de royalties. Ele suspendeu algumas licenças de exploração em áreas federais, ainda que temporárias, mas suspendeu. Então, ele dá sinais de que a indústria petrolífera pode ter pode necessitar manobrar de uma forma um pouco menos confortável do que manobrou durante o governo Trump. E o que isso significa para o Brasil? Para o Brasil significa a necessidade de um alinhamento e de aprender a dançar conforme a música, né? A gente esperava um posicionamento do governo Trump que não veio em direção ao Brasil, né? A gente fez muito em direção ao governo americano e recebeu muito pouco. E agora, para conversar com o governo Biden, um governo que tem um alinhamento estratégico muito importante em relação ao meio ambiente, né? Um governo extremamente preocupado com o que acontece na Amazônia. Se o Brasil não tiver um posicionamento interessante e bem feito nesse sentido, você não tem a abertura de diálogo, né? Em contrapartida, a indústria petrolífera ela funciona bastante descolada dos movimentos políticos que acontecem entre essas economias, mas ainda assim qualquer percalço econômico regulatório esbarra nos investimentos. O Brasil, por sua vez, ele é conhecido por ter um marco regulatório muito substancial, um marco regulatório e instituições muito fortes, né? Você tem o Ministério de Minas e Energia, a ANP, a EPE, que santificam os contratos, que cuidam dos contratos, os royalties são pagos, os contratos são respeitados. Então, você tem o Brasil aí como um grande recebedor de investimentos internacionais, justamente pelo fato de ser muito confiável quando você compara com outras economias latino-americanas, é muito confiável investir no Brasil nesse sentido. Nunca houve uma quebra de contrato de exploração no Brasil. Tem se mantido, né, de 2016 para cá, tem se mantido a regularidade dos calendários, do calendário de rodadas de exploração, o que é extremamente importante do ponto de vista macroeconômico para as empresas de petróleo. Essa pandemia, então, ela pegou as empresas de petróleo de uma forma muito dura, né? Muitas reduziram as suas operações, diminuíram seus investimentos em CAPEX, né? A Enalta, por exemplo, reduziu 70% do seu CAPEX, dos seus investimentos aqui no Brasil, para 2020, o que significa praticamente a paralisação dos investimentos da companhia. Muitas empresas hibernaram plataformas, colocaram os seus funcionários em férias, fizeram cortes de salários, tudo para poder preservar o caixa das companhias, segurarem as operações, esperando a estabilização dos preços, né? A gente experimentou aí preços de $20, $11 em alguns determinados momentos. E o que isso significa, né, quando a gente fala em crise mais transição energética? É claro que a pandemia ela
expõe muito mais a necessidade da transição energética, seja por alternativas de investimentos à indústria petrolífera, a volatilidade da indústria petrolífera. Agora, esses investimentos, eles ainda não são comprovadamente rentáveis, né? Eu discutia isso ontem. Qual a rentabilidade de uma planta eólica dentro do portfólio de uma empresa de petróleo? Esses números não são públicos ainda. Qual a rentabilidade de uma planta solar dentro do portfólio de uma empresa, de uma grande empresa de petróleo? Isso ainda não é público, né? As margens da indústria de petróleo, você sabe, né? Você sabe quanto custa para produzir e você sabe quanto custa o preço do barril do petróleo no mercado internacional, ainda que o preço do barril brasileiro tenha um pequeno desconto, né? Eu publiquei um artigo agora há pouco tempo, justamente mostrando como você faz esse cálculo, né? Como você calcula o preço do barril nacional face ao preço do barril internacional. Quanto você desconta em relação à diferença de enxofre, a diferença de acidez, a diferença de grau API. Se alguém tiver curiosidade, tá disponível no meu LinkedIn. Todas as minhas publicações são públicas e fica tudo disponível ou no meu LinkedIn ou no site da FGV Energia. Convido a todos para visitarem o site da FGV Energia. Todas as nossas publicações são disponíveis. Então, essa transição energética, ela vem e ela coloca esse desafio às empresas de petróleo, né? Ou você se alinha à transição energética ou você fica de fora. A maioria dessas empresas já se alinharam, já colocaram investimentos, já trouxeram investimentos, emularam investimentos que estavam... a Silmara colocou no chat para vocês, obrigada. Já emularam investimentos das empresas, das suas matrizes internacionais. Então, quem fazia eólica offshore no Mar do Norte traz para fazer eólicas offshore aqui no Brasil. Quem tinha projetos de energia eólica, de energia solar fora do Brasil, traz para fazer isso aqui. E a grande pergunta que fica, né, pelo menos aqui é a que eu costumo fazer e escrever, são esses investimentos os melhores do ponto de vista da transição energética para o Brasil? E a minha pergunta vai no sentido de que não é porque é bom para o norte da Europa que é bom para o Brasil, né? Cada país, eu gosto muito de dizer que cada país vai fazer a transição energética que puder, que souber e que couber no bolso da sua população, né? Aí falando de transição energética de uma forma geral e depois eu afunilo para falar da transição energética nas majors, né? Um país desenvolvido, né, que não tenha problemas de PIB, que não tenha problemas de segurança, de saúde, de saneamento, que tenha a condição de subsidiar a frota, de eletrificar a frota de veículos leves da sua população, com subsídios de 15, 20 mil dólares para que a população compre veículos elétricos, que hoje custam em torno de 130, 150 mil reais, é muito legal, é muito bacana, mas não casa com a nossa realidade hoje. Então, como você traz uma solução de eletrificação de frota para um país em que a média de consumo de veículos hoje, né, o preço médio que o brasileiro pode comprar veículos hoje, eu estou falando de classe média alta, é alguma coisa em torno de 60, 50 mil reais, né, dados da Anfávia. Então, não combina com o que a gente tem de média econômica, bolso do brasileiro e transição energética modelo europeu. Então, não é o que é bom para o norte da Europa que é bom para o Brasil, sendo que nós temos soluções nossas muito competentes e muito reconhecidas internacionalmente, né? Nós somos muito reconhecidos pelos biocombustíveis. E por que não estamos falando mais em biocombustíveis como alavancas para a nossa transição energética? Ainda que o Brasil tenha a matriz energética uma das mais limpas do mundo, né, mais de 40%, 48% da matriz limpa, nós caminhamos para a carbonização dessa matriz. Quando você está discutindo, e ontem foi aprovada a lei do gás, né, na Câmara, eu fiquei até tarde acompanhando a votação. É uma lei que discute
você colocar mais termoelétricas a gás na base do sistema elétrico nacional. Então, é você trocar hidrelétricas, né, que não tem mais espaço no sistema ou que estão ficando obsoletas, por termoelétricas a gás. Então, o Brasil ele está fazendo, nesse sentido, um caminho inverso. A gente provavelmente vai sair da posição do país com a matriz mais limpa, caminhando na direção de carbonizar a nossa matriz, trocando hidroeletricidade por térmicas a gás, o que não faz nenhum sentido. Ainda que se diga que o gás é o combustível de transição por emitir menos CO2, ele é um hidrocarboneto em si. E quando você entra nas discussões do eixo europeu sobre transição energética, o gás ele não faz parte desse discurso de combustível de transição, de energético de transição. O gás é um hidrocarboneto como o carvão e como o óleo, e ele não é caminho nenhum para a descarbonização. O caminho para a descarbonização passa por eólica e passa por solar e passa por outros alternativos que não carbônicos, né? Vamos dizer assim. De qualquer forma, é interessante notar que essa transição ela vem de uma intensidade, uma rapidez muito grande, e cabe a nós aqui entendermos que temos expertise suficiente, temos soluções e infraestrutura suficiente para não nos deixarmos atrapar por essas perspectivas externas, né, que podem enfiar pela nossa goela abaixo, né, usando um termo não muito científico, acadêmico, que podem nos impor soluções que não dão um espaço confortável para a nossa cultura, né? Para a nossa cultura energética, vamos dizer assim. Para as empresas de petróleo, nesse sentido, elas podem, a transição energética ela pode ter duas vertentes, né? Ela pode ser tanto uma solução quanto ela pode ser um problema, dependendo de como a empresa encare. Ela pode ser um problema na medida em que você entenda que toda a matriz vai ser descarbonizada e que você não vai ter espaço para o petróleo no futuro, o que particularmente não é muito crível, né? Mas existe essa corrente de pensamento, e aí você fica, se você não fizer esses investimentos em energias alternativas, você fica fora dessa discussão, você fica fora desse negócio, e você tem uma pressão agora econômico-financeira muito grande, né, de fundos de negócios que passam a solicitar que as empresas tenham investimentos em negócios ambientalmente amigáveis, né? O environmental friendly, o ESG, que agora é tão colocado, né, pelas normativas da ONU. E você tem, por outro lado, a própria questão da energia alternativa como hedge a essa volatilidade dos preços do petróleo, a essa volatilidade da economia do petróleo. As empresas, então, elas podem incorporar essa dinâmica, entendendo a transição energética como um inimigo ou como um amigo, né? Se alinhando a ele ou simplesmente isolando, né? Se isolando dessa transição. O que a gente vê hoje são investimentos das empresas de petróleo, né? Por exemplo, a Shell investe hoje 14% do seu CAPEX em energias alternativas, inclusive a Shell tem essa parceria aí com a Raízen, né? A Shell é a única que faz investimentos que coadunam com a expertise nacional de biocombustíveis, né? Ela traz ela teve esse cuidado e essa inteligência de alinhar o uso de biocombustíveis, né? Ela vê o gás natural, ela tem um investimento grande em gás natural, usa o gás natural como parte dos seus esforços para reduzir aí a sua pegada de carbono, mas no Brasil ela traz os investimentos em gás natural, mas também um investimento muito grande na parte de bioeletricidade e biocombustíveis, né? A Shell divide aí com a Cosan a Raízen, que hoje
produz 7% de todo o etanol, a última safra, né, de todo o etanol do país. São 26 unidades produtivas hoje no Brasil que já pertencem à Shell. Então, a Shell, hoje, eu acredito que seja a major com o maior portfólio, o maior investimento de CAPEX relativo no Brasil nesse sentido. A Total é a segunda delas, né, com 14%, acho que, do seu portfólio em investimentos em energia solar e eólica. Ela tem a previsão aí de chegar em 2025 com a produção de 35 gigawatts em energia solar e eólica. Eles investem alguma coisa como 13% do seu CAPEX total. Eles têm, aqui no Brasil, chama Total Eren, que é o braço de energia renovável aqui no Brasil, e eles têm, além dos investimentos que já têm, eles têm mais duas centrais solares sendo instaladas. A BP investe 4% do seu CAPEX total em energias renováveis. A BP foi a única petroleira que, ano passado, deu uma declaração que já entendia que o mundo tinha atingido o seu pico de demanda de petróleo, né? Ela em setembro de 2020, e com essa declaração ela prometeu aumentar os investimentos em energia limpa em 10 vezes e reduzir sua produção de petróleo em pelo menos 40%, né? O que foi recebido assim, o mercado ficou meio cético em relação à BP nesse sentido, né? Hoje, as energias renováveis geram 17% das receitas da companhia, dados da própria BP. A BP hoje detém 50% da Bunge, né, Bioenergia, aqui no Brasil, é uma outra major que teve essa preocupação de ter unidades de produção de bioenergia e bioeletricidade. Eles detêm, a última safra, eles tinham 5% da produção de açúcar, né, de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então, a BP e a Shell foram as únicas que tiveram essa preocupação de coadunar o seu portfólio com a expertise nacional. A Equinor tem 10% do seu portfólio com investimentos em energias alternativas. A Equinor está investindo, pediu o licenciamento agora do que vai ser, né, o primeiro parque eólico nacional aqui no Brasil. A gente não tem nem regulação para eólicas offshore, parque eólico não, perdão, para o eólico offshore. A gente não tem nem parque eólico no Brasil ainda, não tem nem regulação para eólicas offshore aqui no Brasil, mas a Equinor foi a primeira empresa a solicitar licença ambiental para a construção de um parque eólico offshore. A Equinor tem uma pegada muito interessante, que a Equinor, ela continua, lógico, todas elas continuam produzindo petróleo, né? Ninguém vai deixar de produzir petróleo, isso é muito óbvio. Mas a Equinor, ela se coloca como a empresa que quer manter a sua produção, mas tentando produzir com a menor pegada de carbono possível. Então, o que ela faz? Ela coloca seus barcos de apoio a biocombustíveis. Ela instala painéis solares nas suas plataformas. Então, ela produz petróleo, mas ela offseta as suas emissões, né, as emissões que um dia lhe vão ser atribuídas aqui no Brasil, com medidas dentro da sua própria produção. E agora tem esse investimento em painéis solares, em eólicas offshore aqui no Brasil. O setor de energia renovável, né, ele tem essa maior resiliência quando você fala em relação à volatilidade dos preços do petróleo. Você tem essa vantagem. Como ele está relacionado ao setor de energia elétrica, né, toda a energia alternativa, você acaba voltando para a área de energia elétrica. Você tem duas questões aí. Ele é mais resiliente quando você tem um ambiente volátil, né, comparado com o ambiente do óleo e gás, mas, em compensação,
quando você vai na direção de ter preços de energia elétrica cada vez menores e cada vez mais competitivos, né, o ideal é que você tenha que a energia elétrica gerada a gás, ou gerada a nuclear, ou gerada a eólica, ou gerada a solar, que todas elas possam competir de forma igual. E quando isso acontecer, esses preços tendem a cair muito. Então, é um negócio, é um business, né, que a tendência é que as margens fiquem cada vez mais apertadas, porque os custos vão cair, mas os preços de venda também devem cair. Em compensação, no óleo e gás, né, no petróleo, você tem as margens muito claras, né? Você sabe qual é o valor do petróleo no mercado internacional, ainda que ele tenha essa volatilidade muito grande. Então, a volatilidade, de um lado, você tem a volatilidade do mercado de petróleo, e do outro lado, você tem um mercado menos volátil, que é o mercado de energia elétrica, mas é um mercado que tende a ter margens um pouco mais apertadas, né? É importante mencionar que os investimentos em energias renováveis, eles criam muitos empregos, né? Isso é muito interessante para a gente aqui no Brasil, quando você está falando de um ambiente pandêmico, um ambiente recessivo economicamente, em que a última contagem a gente tinha 16 milhões de empregados, isso não foi feito nenhum levantamento pelo IBGE pós-pandemia. Então, isso deve sair agora no início do ano, e esse número não deve ser nada animador, né? Quando você fala nisso, né, o progresso da transição energética, ele também pode gerar, tem dados da IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Alternativas, que dizem que as energias alternativas podem gerar 100 milhões de empregos no setor, no mundo inteiro. Isso seria muito interessante para a gente aqui, carentes dessa geração de emprego. É lógico que o setor de energia, ele não tem a possibilidade, né? Ele não tem vou usar uma palavra que eu nem gosto muito, ele não tem o condão de resolver a nossa questão da crise econômica, mas ele pode ser uma alavanca interessante para a criação de empregos. Esses ganhos, né, podem superar bastante se você comparar, se você colocar dentro do mesmo pacote de soluções, empregos do setor de energia alternativa, empregos gerados pela indústria, né, a indústria que pode dar o grande passo para a recuperação econômica brasileira, né? Para vocês terem uma ideia, nos anos 80, a indústria brasileira representava 32% do PIB, né? Nos anos 80 vocês nem eram nascidos. Olha, vocês nem eram nascidos, né? Putz! E eu já dava aula, brincadeira. Nos anos 80 vocês nem eram nascidos e a indústria representava 30% do PIB. E hoje essa indústria representa 12% do PIB. Então, esse processo de desindustrialização brasileiro, ele levou com ele uma série de empregos muito importantes, o que levou ao Brasil ter essa massa muito grande de empregos informais. Esses empregos informais pesam muito na economia brasileira e esses empregos informais é que vão ser o grande nó da retomada econômica nacional agora para 2021. Além de falar de emprego, é importante lembrar que essas tecnologias alternativas descarbonizadoras, algumas delas, elas são muito inovadoras ainda. Quando você está falando, por exemplo, de hidrogênio, quando você está falando de CCS, quando você está falando de hidratos, são coisas muito inovadoras que ainda precisam de muita maturação. E, novamente, transição energética não é uma chave que você liga e hoje todo mundo usa petróleo e amanhã todo mundo é net zero e não tem mais hidrocarbonetos na matriz. Isso não existe. Até porque todo mundo, quem tinha carvão, todas as matrizes energéticas que eram a carvão continuam tendo carvão na sua base. Quem tem petróleo e gás na sua base vai continuar tendo petróleo e gás na sua base. Eu costumo dizer que transição energética ela é muito mais uma adição energética, né? Se você pegar o histórico da matriz energética, você vai ver que a lenha se somou ao carvão, que do carvão se somou o óleo e gás, e agora o óleo e gás, o carvão e a lenha vão se somar essas outras energéticos alternativos pela necessidade de aumento de consumo de energia, pela necessidade de aumento populacional.
de consumo dessa energia, enfim. Então, você ainda vai ter um tempo, né, tanto de maturação dessa transição energética, não é uma chave, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, e maturação dessas energias alternativas que estão em fase, que necessitam de tempo para seu desenvolvimento tecnológico, para sua penetração e para atingir níveis de capacidade de escala que realmente confirmem as suas vantagens. Então, o hidrogênio e o CCS, por exemplo, são coisas que estão sendo estudadas, né? Que começaram. Eu acabei de publicar um artigo com o Ministério de Minas e Energia falando isso. Hidrogênio é muito legal, mas a gente precisa ter diretrizes nacionais para o hidrogênio, para quando essas pesquisas começarem, a gente ter exatamente a ideia de quais são as vantagens brasileiras da produção do hidrogênio e a gente saber aproveitar as nossas vantagens desse hidrogênio e saber quais são essas vantagens. Porque senão a gente vai estar fazendo hidrogênio porque todo mundo está fazendo hidrogênio, sem entender se isso é benéfico para a gente ou não. Bem, eu acho que minha fala final seria que o Brasil é muito bem posicionado no que diz respeito a energias alternativas, né? Eu gosto sempre de dizer que o Brasil ele tem um problema bom. O Brasil ele tem uma miríade muito grande de energéticos, né? A gente tem eólica, a gente tem solar, a gente tem biocombustíveis, a gente tem petróleo, a gente tem gás, a gente só não tem administração disso tudo. O grande segredo, né, a grande questão brasileira é como administrar esses energéticos, né? Então, enquanto todos os países administram a escassez de energia, né? Quando você fala de países europeus, quando você fala quando você fala aqui de países aqui latino-americanos, todos os países administram a escassez de energia ou a existência de um único energético. Aqui no Brasil, a gente administra a abundância, a gente administra a pluralidade de energéticos, o que configura aí um problema bom. Mas ainda assim, existe uma transição que está batendo na porta de forma muito rápida e a gente tem que estar preparado. Eu acho que era isso. Ok, obrigado, Fernando. Bom, nesse momento, então, nós iniciaremos a sessão de perguntas. Podem ficar à vontade para escrever as dúvidas ou abrir o microfone. Sinta-se à vontade a partir desse momento. Temos aqui uma pergunta no chat do Giovanni. Qual o papel da pesquisa feita nas universidades e nos centros de pesquisa nessa transição energética? As empresas adotam suas próprias iniciativas ou também buscam conhecimento fora dela? Boa, Giovanni. Não, as empresas buscam conhecimento fora dela, sim. Os centros de pesquisa são essenciais. Inclusive, existem as verbas de P&D, né? As empresas de petróleo e as empresas de energia elétrica, elas investem 1% do seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. Isso é adotado pelas empresas, sim. Já existe uma ligação grande entre empresas e academia, né? Não era assim no passado, isso custou um pouco, mas já existe essa ligação. E existem centros de pesquisa que respondem bastante. A indústria procura bastante a academia, muito impulsionado por essa obrigatoriedade da verba de P&D, e essas soluções são oferecidas à indústria e são aceitas à indústria, né? Eu participei agora de um prêmio da ANP, né? A ANP tem um prêmio anual de soluções tecnológicas, né? Em que quem tem alguma solução tecnológica para a indústria de óleo e gás submete aquela solução e a ANP faz um julgamento, né? Eram 5 jurados, eu era uma das juradas, e eram 300 projetos, né? Projetos que iam desde robôs para solda submarina até projetos para gerenciamento de projeto. Inúmeras coisas. E vários desses projetos vinham de centros de pesquisas de universidades. Então, vários desses projetos eram assim,
um funcionário de uma empresa de petróleo com 2 professores de uma universidade. 2 funcionários de uma empresa de petróleo com um professor e 4 alunos de uma universidade, de um centro de pesquisa. Tinham várias coisas assim. Aí desenvolveram um polímero que fazia alguma coisa, desenvolveram um robô que fazia limpeza de dutos submarinos, desenvolveram uma solução para limpeza de vazamentos, né, para conter o óleo de vazamentos. Então, eram projetos interessantíssimos. Deu um trabalho danado classificar 300 projetos, mas ali havia notadamente e claramente uma interface enorme entre academia e indústria, e não era indústria apenas Petrobras. Isso foi uma observação que eu fiz e até mandei para o diretor da ANP quando eu mandei os meus laudos. O interessante era ver a pluralidade de outras empresas, né? Porque você tem aí a Petrobras com 70% do mercado de produção hoje, 98% do mercado de refino, mas você tem já esse mercado sendo mais plural. Então, várias outras empresas também com as suas soluções, oferecendo as suas soluções tecnológicas. Isso é muito bacana. Mas alguém tem mais alguma pergunta, gente? Podem colocar aqui no chat ou abrir o microfone para perguntar diretamente a Fernanda. A Silmara está perguntando no chat o seguinte: a Petrobras, sob o comando de Roberto Castelo Branco, planejou investir em fontes renováveis de energia apenas em caráter de pesquisa. Concentrada em reduzir sua alavancagem financeira, a companhia não vislumbrou investimentos em projetos de fontes limpas do ponto de vista comercial. Essa foi na contramão de outras gigantes petroleiras, principalmente europeias, que visam diversificar seu portfólio em busca de uma matriz mais limpa, reduzindo sua pegada de carbono. Enquanto a Equinor, a Total, a Shell e a BP já encararam há algum tempo a energia limpa como modelo de negócio, a Petrobras entendeu que investir em renováveis gerava benefícios de marketing, porém sem retorno financeiro adequado. Existem modificações nesse perfil? Você está querendo saber se a Petrobras vai modificar o perfil dela, é isso? Se a Petrobras, em algum momento, vai aderir a isso. Olha, Silmara, o que a Petrobras fez, e é independente se foi o presidente X ou o presidente H, isso não importa. A estratégia da Petrobras foi uma estratégia de proteção do caixa, né? Durante um momento em que ela era a empresa mais endividada do mundo. Isso é uma estratégia normal. Eu gosto sempre de falar isso quando falo de estratégias de gestão de portfólio. É muito comum que as empresas de petróleo elas entrem e saiam de ativos, elas comprem e vendam ativos pelo mundo de acordo com a gestão do seu portfólio, de acordo com o momento econômico da sua matriz, ou o momento econômico do país da sua matriz, ou da sua própria gestão, né, dos seus diretores, do seu presidente. Então, a própria BP é a empresa que mais vendeu e comprou ativos que eu já acompanhei. Ela entra e sai da África várias e várias vezes. A Shell, por exemplo, ela já cancelou as suas operações da Colômbia e voltou para a Colômbia de novo umas 5 vezes que eu tenha acompanhado. Então, isso não desmerece, né, a gestão daquela companhia, porque cada companhia tem a gestão do seu portfólio porque aquilo faz sentido dentro do portfólio daquela empresa. Aquela empresa está gerenciando, é como se fosse uma carteira de investimentos, né? O que combina com os investimentos que eu tenho agora? Agora combina CDI, poupança e um pouco de dólar, né? Assim que a gente gerencia o nosso dinheiro. Agora eu vou comprar meu apartamento, então eu vou pegar todo esse dinheiro, vou tirar todos os meus investimentos e vou botar tudo no apartamento. Eu não quero apartamento, eu vou botar todo o meu dinheiro aplicado, vou botar tudo na bolsa, vou entregar tudo para um amigo meu que entende de mercado financeiro, eu vou comprar tudo dólar. Então, cada hora, dependendo de como estiver o mercado, você gerencia o seu dinheiro de uma forma. Pelo menos foi assim que eu aprendi, tá? Foi assim que eu aprendi. Ou não, ou você não gerencia nada. As empresas de petróleo, elas fazem a mesma coisa.
Dependendo do momento, ela gerencia. Então, hoje, nós vivemos em um momento de preços muito incertos. Privilegia-se projetos brownfield, né? Projetos que já estejam em produção. Então, eu vou entrar em projetos que já me deem caixa rápido, porque eu preciso colocar dinheiro para dentro. Aqueles projetos que eu ainda vou entrar, que eu ainda vou desbravar, que ainda vai me levar 7 anos para dar o primeiro óleo, que é a média de tempo de um projeto offshore, água profunda, eu vou esperar um pouquinho, eu vou deixar os greenfields para depois e pego esses projetos que já entram em caixa mais rápido. Essa é a estratégia agora, porque eu preciso botar dinheiro para dentro, porque eu estou passando por um momento econômico muito grave. É como a gente agora, que não sabe o que vai acontecer nessa economia, eu seguro um pouco os meus gastos. Qual a estratégia da Petrobras agora? Eu preciso reforçar o caixa da companhia. Eu sou a empresa mais endividada do mundo, eu estou fazendo desinvestimentos porque eu preciso reforçar esse caixa e eu tenho um ativo de classe mundial, que é o pré-sal, e eu não sei por quanto tempo esse pré-sal vai me dar margens altas. Eu acabei de passar por uma crise com o preço do petróleo a $20, agora está a $70, mas eu não sei quanto tempo esse petróleo vai ficar a $70, então eu preciso aproveitar enquanto eu tenho essa janela de oportunidade de preços de petróleo bastante interessantes. Esse ativo de classe mundial, eu preciso explorar ele agora e reforçar o caixa. Essa é a estratégia da companhia. Isso não significa que a empresa não esteja se importando com esse assunto ou que isso não esteja na pauta dessa companhia. Tanto está na pauta que existem projetos de pesquisa. Então, o posicionamento da Petrobras tem que ser lido da seguinte forma, a crítica que eu sempre faço à Petrobras e faço ao governo também. Vocês comunicam muito mal, né? O governo comunica muito mal. Não é que não vá haver um alinhamento em relação a projetos com pegada menor de carbono. Vai haver, no momento certo, no momento que a companhia tiver a sua saúde financeira resolvida, é como se ela está passando por uma crise. Então, quando essa crise for resolvida, ela retoma os investimentos. Ela já teve esses investimentos antes. Né? Eu já trabalhei com projetos de biocombustíveis com a Petrobras, então ela vai retomar esses investimentos assim que essa crise para ela passar. Como a BP já teve outros investimentos em energias renováveis e já deixou esses investimentos de mão quando passou por crises. Como a Shell já teve outros investimentos e já abandonou esses investimentos em outros momentos de crise. Então, isso é comum no gerenciamento de portfólio das empresas. Então, não é ir na mão ou na contramão, é uma questão de momento. Essa é a minha perspectiva. Temos aqui também uma pergunta do Rafael. Como você enxerga o mercado de dispositivos para o armazenamento de energia, como baterias, células de combustível e supercapacitores no Brasil? Sabendo que, por exemplo, a Tesla já vale mais do que a GM, Ford e Toyota juntas. Olha, baterias é uma coisa muito controversa ainda, né? As baterias ainda têm todo o problema de descarte. Eu recebi uma curva agora há pouco tempo, acho que foi da IHS, mostrando que a inserção de baterias era muito pequenininha lá para 2050. Isso está aqui no meu celular, em algum lugar, mostrando que a inserção de baterias era uma coisa tão pequena para o futuro. Os investimentos em tecnologias low carbon no futuro, né? O que estava previsto de investimentos em baterias, em offshore wind, eólicas offshore, em solares, em outras renováveis, em baterias. Então, o que tem de investimentos em baterias no mundo é tão pequeno, se você for pegar o global, né? Se você for comparar com energia eólica e com energia solar, os investimentos previstos globais. Eu posso mandar esse gráfico depois, vocês me peçam pelo LinkedIn ou por e-mail, eu mando para vocês. O descarte da bateria é um grande problema, né? O preço da bateria ainda e o descarte dessa bateria é um grande problema. Então, não vejo ainda não vejo uma perspectiva
interessante para a bateria nessa inserção, ainda não. Acho que a gente vai tomar um tombo grande aí nesse sentido. Ou é uma tecnologia que deve se baratear no longo prazo, né? No médio e longo prazo, ou não sei, não acredito, né? E novamente, eu acho que não tem uma solução igual para todo mundo, né? Não tem one size fits all. Então, não é porque o norte da Europa está todo eletrificado que o Brasil deva se eletrificar. A gente tem soluções muito mais inteligentes, né, desse ponto, do ponto de vista de transição energética, e não faz sentido você impor que não hajam mais veículos a combustão interna no Brasil, sendo que o brasileiro não tem condições de comprar veículos elétricos ao preço que eles existem hoje. Então, acho que ainda tem uma discussão muito grande em relação a baterias e a essa tecnologia ainda. Independente isso de a Tesla valer mais que a GM, a Ford e a Toyota juntas não é um indicador que me diga muita coisa, não. Eu tenho uma pergunta também, que é minha mesmo. Qual o impacto das tecnologias limpas e a substituição do combustível fóssil aqui no Brasil? Qual seria a sua avaliação sobre isso? Você fala combustível para transporte? Sim. Olha, acho que isso ainda vai demorar muito, né? Você ainda não tem um combustível plástico suficiente, né? Hoje o que você tem para trocar a nossa matriz de transportes, né, em relação a diesel, em relação à gasolina, seria GNV, né? Ou o próprio GNL, que surge agora como combustível de transporte, né? Você já tem caminhões a GNL circulando no norte do país. Então, ainda não existe nada que substitua o petróleo, a não ser os próprios biocombustíveis. Então, ainda é uma batalha muito dura, né, pela frente, pela própria eficiência energética dos combustíveis fósseis, pela infraestrutura de distribuição que a gente já tem, né? A gente tem que sempre lembrar que não é só inventar um novo combustível, né? Você tem que torná-lo comercial, você tem que torná-lo escalável, você tem que distribuí-lo, né? Tem toda uma indústria que você tem que atender. Então, não é só você sacar uma ideia genial do bolso, né? Você tem que fazer isso chegar para o brasileiro médio e para as pessoas lá no interior. É igual o gás do pré-sal, né? O gás do pré-sal é lindo, mas como é que eu vou fazer ele chegar no interior do Brasil, né? Ele não chega. Então, tem todas essas questões envolvidas aí. Então, acho que, novamente, a transição energética não é uma chave que você vira, né? Tem todo um processo, né? Vai ser mais uma adição energética do que necessariamente uma transição. Uma transição, é uma transição, óbvio, né? O termo é transição, mas ela vai funcionar como uma adição energética. Também tem outra pergunta, é que nós somos um grupo que fala sobre a química verde. O marketing verde, algumas vezes, ele se encontra associado erroneamente à transição energética. Como que nós podemos desvincular esses conceitos? Desvincular esses conceitos, né? Olha, acho que eu não sou a melhor pessoa para ajudar nessa pergunta, né? Eu trabalho com a indústria de petróleo há mais de 20 anos. Eu enxergo esses movimentos com muita desconfiança ainda, né? Esses movimentos em direção a energias alternativas. Eu os entendo, os acompanho, mas os enxergo ainda com muita desconfiança. Eu os vejo ainda como o que é chamado de license to operate, né? Eles são licença para operar, eles são postos para que a sociedade veja aquilo como licença para operar. Como você desvincular o que é marketing e o que é efetivo? Eu acho que você não desvincula, né? Você segue. E
segue a ponto do que é marketing tornar uma escala tão grande que você depois não sabe mais o que é marketing e o que é core business efetivamente. Se você pensar que a Shell começou com uma coisa que era marketing e hoje 20% dos investimentos da Shell estão em energias renováveis, isso é um super ponto. Independente se ela use para marketing ou não, não importa, né? O importa é que o objetivo que vocês almejam, né, quando vocês trabalham, quando o objetivo é esse de Química Verde, não importa que o objetivo seja marketing, não importa que o objetivo o que importa é o que está sendo feito. Então, você vai de pedacinho em pedacinho até que você tenha aquilo numa escala maior, né? Não importa se seja license to operate, o importa é que está acontecendo. Não importa que o grande lance vai ser quando as empresas, o mercado financeiro, realmente forçar que essas empresas tenham isso no seu core, né? Quando teve uma fala, né, de um dos maiores fundos de investimento, que é o BlackRock, né, nos Estados Unidos, que ele mencionou, saiu em todos os jornais, a BlackRock disse que não vai mais, o CEO da BlackRock disse que não vai mais investir em quem tenha projetos em empresas que sejam relacionadas a hidrocarbonetos, né? Isso deu uma confusão danada, saiu em todos os jornais e ficou todo mundo super feliz. Se você pegar a declaração, e aí é o que eu falo sempre que tem que ler nas entrelinhas, se você pegar na declaração do CEO da BlackRock, não foi isso que ele disse. O que ele disse é que ele não investiria em quem tivesse mais de 25% do seu portfólio a carvão. E, meus amigos, 25% é muita coisa. É muita coisa. Então, se o cara tem 24% do seu portfólio carvão, o BlackRock está lá colocando dinheiro. Então, é o mercado financeiro que vai, mas não vai. Por quê? Porque enquanto pela teoria dos recursos naturais, os hidrocarbonetos são muito baratos e muito abundantes. Enquanto você tiver hidrocarbonetos, essas economias vão usar os hidrocarbonetos. Então, a Rússia vai continuar usando carvão, os Estados Unidos vai continuar usando, a China vai continuar usando. E a China ainda tem adotou uma estratégia de transição / planejamento energético muito interessante, né? A China está eletrificando a frota dos seus centros urbanos, ainda que a eletricidade seja a carvão. Poxa, Fernanda, que incongruência, né? Eletrificar, encher de veículo elétrico, mas os veículos elétricos são a carvão. Não é incongruência nenhuma. É planejamento energético, é planejamento estratégico, é energia junto com saúde. O grande problema da China hoje é a poluição dos seus centros urbanos. Esse é o problema que o governo da China quis atacar. Quando ela... Eu estou com um negócio na mão que não está feio. Quando ela... Eu me perdi. Fui tirar o negócio da mão. Quando ela enche os seus centros urbanos de veículos elétricos, o ponto da China é melhorar a saúde daquela população. Então, ela tira aqueles veículos a combustão interna dos centros urbanos, mantém as suas termoelétricas a carvão fora dos centros urbanos, espraiando essa população para fora do centro urbano. Então, não importa se essa eletricidade é a carvão, é a gás, é a manga, não interessa. O que interessa é que o problema de saúde da população daquele centro urbano foi resolvido. Isso sim é planejamento energético / um planejamento sanitário integrado e correto. Isso sim é ter uma ação coordenada dentro do governo. Agora, ela vai deixar de fazer energia elétrica a carvão? Não. Carvão é abundante, o carvão é barato. Ela vai ter outras medidas, ela já se comprometeu, a China já se comprometeu ao net zero para 2050, ela vai fazer outras medidas que offsetem a sua pegada de carbono, mas ela não vai abrir mão do carvão abundante e barato que ela tem. E de boa qualidade. Respondi nada do que você perguntou, né? Às vezes eu me confundo. Não, respondeu sim. Então tá bom. Temos aqui 2 perguntas do Carlos Alberto, que eu vou ler separadamente. Muita pergunta. Eu tô vendo o Carlos Alberto em uma foto, eu tô vendo ele aqui. Então,
Ele perguntou, primeira pergunta, qual é a sua opinião sobre a, abre aspas, soberania, fecha aspas, dos recursos energéticos do Brasil? De fato, deve-se definir uma posição mais, abre aspas, pragmática, fecha aspas, ou deve-se ceder a algumas pressões internacionais sobre, por exemplo, a Amazônia ser do, abre aspas, mundo, fecha aspas, e não do Brasil? Carlos Alberto, olha só, são 10h40 da manhã. Que pergunta, hein, Carlos Alberto? Essa é a hora da manhã, hein? Carlos Alberto, soberania é um assunto muito delicado, né? A minha formação básica é relações internacionais, né? Eu não deixei o Bruno ler meu currículo porque eu não gosto de falar de mim. No fundo, eu sou uma pessoa muito tímida. A minha formação básica é relações internacionais. Quando você fala de soberania, isso é um assunto muito delicado. Então, realmente você não tem que abrir mão da sua soberania de forma nenhuma, e a primeira posição internacional é que nenhum país deve atacar a sua soberania, né? Então, você não deveria nem ter que defender a sua soberania, porque ninguém tinha que estar aqui dizendo como eu devo gerenciar a Amazônia, né? Esse seria o ponto mais interessante. Então, ao Brasil cabe o gerenciamento dos seus recursos energéticos, se eles estão na Amazônia, se eles estão aqui na Tijuca, aqui no Rio, aonde eles estiverem, cabe a que a gente gerencie. Se a gente vai demorar 1 ano, 2 anos, 5.000 anos para aprender a gerenciar, isso é outra questão. As nossas brigas internas ficam dentro do Brasil e ninguém lá fora tem que se meter. Eu posso pedir ajuda em um determinado momento, eu posso pedir ajuda para algum projeto ou outro, mas abrir mão da soberania de forma alguma. Soberania, indústria bélica, indústria de alimentos, são coisas que você não abre mão e você não passa o controle para ninguém. O controle é sempre seu. Acho que aí eu já respondi a minha posição em relação a isso. Então, de uma forma mais pragmática, né, a gente tem que saber responder e resolver os nossos problemas internos, né? O que a gente não tem hoje é um posicionamento robusto em relação à Amazônia, né? E a gente está perdendo espaço nas relações internacionais por causa disso. O Brasil hoje ele é visto nas relações internacionais como um grande adolescente, né? Eu compartilho dessa visão de um professor aqui da FGV chamado Casarões, Guilherme Casarões, um professor que eu admiro demais e eu gosto muito dele. O Guilherme Casarões diz que o Brasil ele é visto nas relações internacionais como um grande adolescente. Por quê? Eu tenho uma filha adolescente, quando ela me vê falando isso, ela detesta. Por que o Brasil é um grande adolescente? Porque ele é grande demais para não ser levado em consideração. Então, todo mundo tem que considerar o Brasil, porque ele é grande demais, mas ele é desajeitado demais para ser levado a sério. Então, o Brasil é completamente desajeitado para ser levado a sério. Então, é assim que nós somos vistos do ponto de vista dessas relações internacionais multilaterais. Então, a gente precisa ser levado a sério. Então, eu acredito que, ao construirmos novas posições para dialogar de uma forma mais séria com esse governo Biden, e a gente vai precisar dialogar sério, seja por causa da Amazônia, seja por causa dos investimentos para a Angra 3, que vão vir dos Estados Unidos, seja pela pauta energética, seja pela pauta ambiental, a gente vai ter que crescer dessa adolescência e manter uma pauta séria para conversar, seja para voltar ao Acordo de Paris, né, a gente vai ter que ter um comportamento mais sério do que esse que a gente vem apresentando e voltar para a mesa multilateral internacional e sair dessa posição isolada que o Brasil se colocou ao se aliar aos Estados Unidos no governo Trump. Dei uma volta danada, mas eu acho que eu te respondi, né? O que a China tem a nos ensinar sobre o tema da palestra? Ah, excelente resposta. Obrigada, Carlos Alberto. O que a China tem a nos ensinar? A China, eu acho que eu falei bem sobre a China. A China tem
N problemas, né? É um país enorme, é um país ingovernável, é um governo não democrático, é um governo não liberal, não democrático, mas em termos de planejamento energético integrado, né? Em planejar, a China sabe onde quer chegar. Isso é uma crítica que eu sempre faço, acho que todos os meus webinars eu falo isso, e a diretora da EPS sempre briga comigo, se ela estiver me assistindo, ela vai me mandar 25 WhatsApps daqui a pouco, ela não está me assistindo, ainda bem. Falta planejamento energético integrado, né? É você olhar o todo, aonde eu quero chegar, o que o Brasil quer ser. O Brasil quer ser um país de matriz hidrocarbônica? O Brasil quer ser um país apenas de energias alternativas? O Brasil quer se comprometer ao net zero em 2050? Não importa o que eu quero, eu tenho que querer alguma coisa. Aonde eu quero chegar, né? É como a gente aqui, vocês estão estudando, vocês querem em algum momento ter uma profissão, querem chegar a algum lugar, eu quero ter minha independência, eu quero me casar, eu quero comprar um apartamento, eu quero ter um gato, eu quero... Não importa, você tem que ter um objetivo, né? Você tem que saber onde você quer chegar. O Brasil não tem isso. Onde eu quero chegar dentro do meu planejamento energético? A China tem. A China precisa despoluir os seus centros urbanos, ela está fazendo isso. Eu quero chegar ao net zero em 2050, ela está fazendo isso. Você seta um target lá na frente e a partir desse target setado lá na frente, você vem andando para trás em todas as medidas que você tem que cumprir para chegar lá. Seja descarbonizar o seu centro urbano, seja colocar mais biocombustíveis, seja vender ou não vender refinaria, você começa a organizar a sua vida para chegar nesse objetivo que você colocou lá na frente. Eu acho que isso é uma lição que a gente pode aprender com o planejamento energético. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui. Você trouxe um tema muito interessante para a gente, um conteúdo muito rico. Nós temos um comentário aqui do Giovanni, depois se quiser ler. Muito legal também a interação do pessoal. E nós encerramos aqui a sessão de perguntas. Mais uma vez agradecemos por ter aceitado o convite da gente. E nós vamos também trazer o pessoal da Fluxo daqui a pouquinho, mas nós vamos aguardar um pouco, porque acredito que eles ainda não chegaram. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer a apresentação deles, logo. Eu agradeço, então, fico à disposição, obrigada pelas perguntas, obrigada pelo convite novamente, obrigada pelas mensagens aqui gentis no chat, eu fico à disposição. Tem meus contatos no site da FGV Energia, Silmara compartilhou, meu LinkedIn também é aberto, eu fico muito à disposição de vocês e quando precisarem, foi um prazer enorme, viu, gente? Bom, agora convidamos a Thaísa e a Ana Clara, da Fluxo Consultoria, para apresentarem a palestra Projetos Sustentáveis em Parceria com Empresas. A Fluxo presta consultorias em engenharia sem fins lucrativos há 27 anos para pessoas físicas e grandes empresas de mercado. Sejam bem-vindas, Thaísa e Ana Clara. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu vou começar a apresentar aqui, para vocês me confirmem se estão conseguindo ver. Tudo bem, então vamos começar aqui a apresentar mais um pouquinho, né? Eu sou a Thaísa, eu faço engenharia ambiental na FRJ e atualmente na Fluxo Consultoria eu sou gerente de projetos. Quem vai estar apresentando aqui comigo hoje é a Ana Carla e ela vai se apresentar um pouquinho para a gente dar início à nossa palestra. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, primeiramente. Meu nome é Ana Carla, eu também sou estudante de Engenharia Ambiental na FRJ, sou consultora de projetos na coordenação de QAB e a gente vai estar apresentando um pouquinho do que a gente aprende diariamente na Fluxo. Aqui falando um pouquinho da agenda, né, que a gente separou. Primeiramente, vamos estar apresentando mais sobre a Fluxo, né, falando também um pouquinho dos nossos clientes e relacionado a equipes, né, porque a gente é uma empresa da FRJ, mas a gente também tem contato com empresas seniores. E aí vamos entrar no ponto de sustentabilidade, tanto de uma forma geral quanto especificamente na Fluxo, com os projetos que a gente realiza. E depois vamos especificar em 2 itens da carta,
que é a neutralização de carbono, tratamento de efluentes, e no final também teremos um espaço para dúvidas. Bom, então a Fluxo, como já foi informado, é uma empresa júnior da UFRJ que atua desde 1993 no mercado, e a gente primordialmente englobava os cursos de engenharia, e agora nós também temos química industrial e arquitetura mais recentemente. Então, nossa missão é promover o acesso ao conhecimento de forma que impacte o Brasil com esses projetos que a gente desenvolve. Então, a Fluxo busca ser uma ferramenta de desenvolvimento para os alunos, aprendendo na prática com esses projetos. E nós buscamos sempre suprir e resolver as dores dos nossos clientes através do que a gente vê em sala de aula, mas que a gente quer muito sempre aprender na prática. Então, a Fluxo, nesses anos que está no mercado, coleciona alguns títulos que são de orgulho para a gente, que mostram se a gente está indo no caminho certo e como continuar assim, desenvolver cada vez mais. Então, nós temos mais de 50 prêmios pelo Movimento Empresa Júnior do Brasil, sendo a maior empresa júnior nos últimos 3 anos, 2018, 2019, 2020. Foi empresa nós recebemos o título de empresa júnior de alta performance em 2018 e 2020 e de alto crescimento também nos mesmos anos. Já executamos mais de 700 projetos e mais de 600 clientes atendidos, e esses são 2 números que a gente gosta muito de internalizar e comentar até por nós mesmos, porque mostra que os nossos clientes, eles gostam do nosso serviço e voltam, e fazem mais de um. Tanto é que nós temos mais projetos do que clientes, porque a fidelização, né, essa recorrência, é algo comum dentro da Fluxo. Então, alguns dos nossos clientes mais conhecidos são esses aí, dentre Globo, Ambev, Lojas Americanas, Vespa, Farm, além dos nossos outros clientes que são pessoas físicas, às vezes também, ou pessoas jurídicas que estão começando seu negócio. Então, na Fluxo, nós temos espaço e englobamos diferentes tipos de empresa, diferentes tipos de sonhos, sempre tentando solucionar da melhor forma possível essas dores que eles trazem para a gente. Bom, então, como eu disse anteriormente, nós englobamos as engenharias do Centro de Tecnologia aqui da UFRJ, além de 2 cursos fora engenharia. Então, nós temos 5 áreas de atuação dentro da Fluxo, de acordo com os cursos englobadas dessa forma, que elas englobam produtos e alimentos, administração e mercado, tecnologia e dados, maquinário e indústria e infraestrutura e sustentabilidade. E essas 5 coordenações, elas vão sendo divididas conforme as especificidades de cada curso, o que um pode contribuir para o outro dentro de cada um desses tópicos, né? A coordenação que eu e a Thaisa fazemos parte, que é a B, que é a coordenação de engenharia química, química industrial, engenharia de alimentos, engenharia ambiental e engenharia de bioprocessos. Então, sempre é buscado agrupar esses cursos de forma que eles possam acrescentar entre si e acrescentar para o projeto, fazendo essa interdisciplinaridade tanto no macro da empresa quanto dentro de cada um desses núcleos que a gente está dividido. Bom, então, se a empresa júnior é formada por alunos, a gente ainda não está com o nosso diploma na mão, então nós precisamos desse embasamento, desse suporte feito por pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já têm mais tempo de estudos acadêmicos. Então, nós temos muito apoio, muita parceria, muito suporte, tanto dos professores da própria UFRJ, dos nossos cursos. Esse contato é muito benéfico e muito essencial para que os projetos de fato aconteçam. E, além disso, nós conseguimos também ter esse diálogo com membros de empresas seniores, ou ex-membros da Fluxo, que agora estão no mercado de trabalho e conseguem passar essa troca para a gente, ou algumas outras formas de relacionamento, até mesmo pelos nossos projetos, muitas vezes que algumas dessas empresas são nossas clientes também. Então, é uma troca muito essencial, muito importante, que engrandece muito o nosso crescimento como aluno e o nosso serviço como uma empresa que está prestando consultoria
para esses clientes que procuram a gente. E aqui vou começar a entrar mais no tema, né, de sustentabilidade. A gente trouxe a definição comum, né, que muitas vezes, até mesmo na escola, que a gente escuta isso, né, que o desenvolvimento sustentável procura satisfazer a necessidade da geração atual e também não comprometer a capacidade de futuras gerações, né? E aí isso entra muito no ponto que a gente gostaria de estar entendendo, né? Porque não é só a questão ambiental, mas a questão entra também no ponto social e econômico. E aí, a partir disso, a gente pode perceber que durante a história, né, a gente tem diversos eventos que tocam nesse ponto e as pessoas muitas vezes não sabem como que está acontecendo. Mais à frente eu vou estar apresentando um pouquinho sobre o ODS. Então, é muito importante que isso seja reafirmado cada vez mais, a gente tenha esse conhecimento e ver como seres humanos podemos estar aprimorando nossas ações e ver o melhor para todos, né? Não só pensar num lado mais egoísta, mas pensar em como podemos estar ajudando o meio ambiente também com as nossas ações. E aqui falando um pouquinho da ODS, né, a gente trouxe aqui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso aconteceu durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que foi em setembro de 2015, e lá eles definiram uma agenda de 2030. E a partir disso, vocês podem perceber que aqui engloba várias áreas, né, não só o lado ambiental, mas também social, como, por exemplo, erradicação da pobreza, né, fome zero. Então, é muito importante a gente estar com esse contato desde cedo para ver qual é o nosso papel também, né? O que a gente pode estar fazendo para aprimorar isso e ajudar as outras pessoas. E a gente vai falar mais especificamente de alguns desse durante o projeto que a gente vai estar apresentando, né? Que no caso vai ser o ODS 6 e o 13, porque são assim, que a gente considerou mais como principais, né? Mas outros ODS também podem estar relacionados, dependendo do projeto, porque geralmente os projetos são multidisciplinares, né? Que a gente faz na Fluxo, então acaba abrangendo muito mais que um, então traz benefício não só para o cliente, mas também para a gente, vendo que a gente está realmente fazendo algo em benefício do ambiente também. E aqui falando mais da parte da Fluxo, né? Como a Ana Carla comentou, a gente tem 5 coordenações, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais de ACED, que é a B, que são os projetos que a gente tem mais nessa área de sustentabilidade. Em ACE, nós temos a energia fotovoltaica e a captação de água de chuva, então envolve esse lado ambiental, para fazer projetos que realmente podem ser feitos em grande porte, né, com empresas que têm espaço para isso. E em QAB, a gente trouxe aqui 3 projetos, né, que são nossos itens da carta, em relação à área ambiental, que é a neutralização de carbono, tratamento de efluentes e plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Bom, então falando um pouco mais da neutralização de carbono, as emissões de carbono cada vez mais estão em voga, são debatidas, devido à importância, à grandiosidade dos impactos que elas geram para a vida econômica, social, ambiental, em todos os aspectos de todo mundo, além mesmo do quão enraizado está essa relação nas nossas atividades do cotidiano. Então, muitas vezes, inicialmente, a gente podia até pensar que é só combustíveis fósseis, andar muito num carro, uma pessoa onde poderiam ser 5, mas, na verdade, é uma atividade que emite carbono em diversos aspectos, em diversas esferas, muito além de transportes individuais, né, sendo os mais poluentes. Então, o caso que a gente trouxe aqui para explicitar um pouquinho foi o caso da Amprotec, que a Amprotec é a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimento Inovadores. Então, ela foi criada em 1987, tem mais de 300 associados, e ela engloba representantes de startups, de empresas acadêmicas ou de todas as esferas do conhecimento que buscam ter esse desenvolvimento de inovação. E, então, são 30 anos no mercado e essa conferência realiza um evento anual para debater sobre todos os avanços que eles tiveram, ter essa troca de experiências, de conhecimentos, do que uma pode estar agregando a outra.
Então, em 2017, elas promovem essa atividade de capacitação, articulação de políticas públicas e geração e disseminação de conhecimentos entre essas entidades ligadas e comprometidas para a inovação tecnológica empreendedora. Então, vai desde grandes empresas até aquelas recentes ou menores, mais familiares ou com uma sociedade, né? E acho que pode passar o slide. Em 2017, eles comemoraram os 30 anos da Amprotec, né? E teve esse evento foi realizado no Parque Tecnológico da UFRJ, e em comemoração a esse aniversário da conferência da Amprotec. Então, por ser um evento que englobava, que era o maior evento de empreendedorismo da América Latina, englobando, em parceria com a SEDAI, mais de 300 associados, são muitos dados que mostram a grandiosidade do evento, o quão impactante ele foi, quantas pessoas estiveram envolvidas. Então, devido a essa grandiosidade, foi um projeto que foi muito engrandecedor para a gente, de ver essa preocupação de uma conferência, né? Que não necessariamente tinha esse viés de sustentabilidade desde o início na sua base, e teve essa iniciativa, esse anseio por demonstrar essa preocupação em coletar e saber esses dados, né, dos GEs, gases de efeito estufa. Então, que o que a gente mais conhece é o CO2, gás carbônico, mas que existem outros. Bom, então foi muito interessante ver uma conferência tão grande, com um porte desse, com a história que eles tinham, ter essa preocupação em saber a contabilização dos gases de efeito estufa deles. Então, pode passar desse. Então, o primeiro passo foi esse acompanhamento durante os dias do projeto no local. Nós montamos um stand para que pudéssemos coletar algumas informações de onde as pessoas vieram, porque como é uma conferência que unia empresas de todo o Brasil, não necessariamente os visitantes dos dias do evento eram daqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, podia vinham pessoas de outros estados, e esses estandes serviam para contabilizar o local de origem da pessoa, tanto se for de outro estado e depois de onde ela estivesse hospedada, né? Meio de transporte, se veio num carro individual ou não, e todas essas informações, a gente ia tinha uma tabela de questionário para fazer, e essas informações nos ajudou e foi fundamental, elas eram a base disso, de saber contabilizar a quantidade de CO2 ou dos outros gases de carbono equivalente que foram emitidas durante. Então, o projeto se iniciou com essa coleta de dados no próprio local da feira que estava acontecendo ali no Parque Tecnológico da UFRJ, e a gente buscava coletar essas informações de transporte, às vezes de estilo de vida mesmo. Esse escopo essas perguntas podem ser mais ou menos destrinchadas conforme o que o cliente escolher contabilizar. Então, ele pode contabilizar e compensar apenas o transporte, mas ele pode também querer contabilizar a energia gasta no local, os resíduos gerados. Então, existe uma grande amplitude, mas perguntando para o público especificamente questão de transporte. O resto seria mais com a logística do evento. Então, a gente coletava esses dados com as pessoas que chegavam, era um check-in no evento, uma espécie de check-in, e a partir disso a gente foi contabilizando e mapeando quais eram as fontes emissoras que eram mais frequentes, quais que teriam a maior emissão, menor. E a partir disso, desses cálculos, desses valores contabilizados, a gente buscava uma forma de compensação. E a compensação pode ocorrer de duas formas, através de mudas ou de créditos de carbono. Mudas, acho que é algo que é mais possível de se entender, já que a gente tem mais esse contato na escola do processo de fotossíntese, né? Que consome gás carbônico e libera oxigênio. Então, seria uma forma da natureza resolver essa
essa emissão que estava tendo, que foi, de fato, a forma escolhida pelos organizadores do evento, pelos clientes. Mas outra forma também são os créditos de carbono, que eles acontecem de maneira que a gente possa ter, fazer um balanço entre organizações que consumiram mais carbono do que o necessário, elas compram esses créditos de outras que tiveram esse crédito, essa emissão abaixo do que estavam projetando. Então, é uma moeda de troca no mercado das emissões e que não foi escolhida pelo cliente, mas que também é uma possibilidade. Bom, então os resultados que a gente teve durante o evento, durante esses 3 dias de evento, foram contabilizadas 205 toneladas de carbono equivalente. Esse carbono equivalente corresponde a ser não apenas o gás carbônico, mas todos os outros gases de efeito estufa. Então, pode ser gás, outros 4 tipos, né? E a partir disso, dessa contabilização, foram necessárias 1.233 mudas para que, num prazo de 10 anos, com a vida de 10 anos dessas 1.233 mudas, fossem compensadas essas toneladas de CO2. E é uma forma que geralmente é a mais procurada, né? Por ser algo que as pessoas pensam mais. O crédito geralmente não é tão conhecido. E muitas vezes porque às vezes ele pode ter mais burocracia envolvida, por ser algo que precisa de uma formalização maior. Então, geralmente, a mais conhecida é a muda, mas que ambas são tão eficazes quanto e possíveis para ser feito. Vai mais da escolha do que o evento, a empresa quer implementar para o caso dele. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho também sobre o tratamento de efluentes, né, que é outro item da carta da coordenação de QAB. E aqui eu trouxe mais uma definição, né, do que é um efluente. É qualquer resíduo proveniente de atividades humanas que são lançados no ambiente na forma de líquidos ou gases. Então, muitas vezes a gente acaba falando até mesmo esgoto, né, referente mais à parte doméstica, mas no caso do case que a gente vai falar vai ser mais da área industrial. E dentro do tratamento de efluentes são várias coisas que são analisadas, né, vários fatores, e um ponto importante que a gente trouxe hoje é em relação ao padrão de qualidade da água, né. Pela norma, a gente tem esses valores definidos, então tem um limite que a empresa ou uma indústria tem que estar seguindo para estar de acordo com a legislação. Então, nesse caso aqui, a gente trouxe a CONAMA, né, 430/2011. Ela é uma norma que fez uma alteração numa anterior que também tinha relação com esses padrões, e atualmente essa fala mais sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Então, são coisas que precisam ser analisadas ao longo do tempo e também ter muita atenção na parte de atualização, né? Porque como são normas, sempre acaba aparecendo novos fatores, então é muito importante que o governo esteja atualizando e a gente também, como população, tenha ciência, né? Não só em relação aos projetos, mas também, de repente, alguma área de interesse. E falando mais sobre os tratamentos, né? São vários tipos de tratamentos e isso depende muito do efluente que está sendo analisado. Pode existir apenas um pré-tratamento, que seria algo mais básico para tirar sólidos grosseiros, e não seria um processo muito aprofundado. E também temos o tratamento primário, secundário e terciário. Dependendo do tipo de efluente, vai ser utilizado até o tratamento terciário ou não. Isso vai acabar dependendo também de onde vai ser o corpo receptor. Se for, por exemplo, algo como um rio, que as águas têm uma velocidade maior, então não fica tão parada, pode ser que o tratamento não necessariamente precisa ser o terciário, mas se for um ambiente mais lento, como por exemplo um lago, seria necessário ter um tratamento melhor porque as águas são mais paradas e então o processo de fotossíntese, o processo de mistura mesmo acaba sendo mais difícil, né? E aí, falando mais um pouquinho em relação à estação de tratamento de efluente, né? Dependendo do local já tem isso, ou então a empresa pode acabar terceirizando essa parte, levando o que foi encaminhando, né, durante para uma outra empresa. E aí nessa parte entram os processos, né, que a gente pode estar analisando tanto processos químicos, físicos ou biológicos. Em relação à parte mais assim física, depende, né, isso daí a gente só vai ser definido após uma análise da situação da empresa, da indústria.
Então, a partir disso, vai verificar o que poderia estar sendo removido em cada etapa, se seria necessário algo mais profundo ou não, e a partir disso fazer umas análises laboratoriais. Que o case que a gente trouxe foi relacionado ao tratamento de efluentes da Oxycolor, né? E aqui, em relação ao ODS que eu tinha comentado anteriormente, o foco desse projeto seria em água potável e saneamento, né? Porque está relacionado com essa questão de efluente, para onde vai estar sendo descartado ou não. Então, esse seria o principal, mas com certeza pode ter outros que estejam relacionados dependendo da situação. E aí, falando um pouquinho mais dessa empresa, né? Ela é uma empresa brasileira que está relacionada com fabricação de tinta, texturas premium, complementos e revestimentos técnicos. É uma empresa que já tinha uma pegada assim, mais sustentável, até um objetivo que eles colocam no site deles, e também relacionado à embalagem, né? Econômica e ecológica. Por exemplo, eles têm uma questão de papelão, então é algo que é reciclável. Eles também têm uns baldes grandes de plástico que o cliente deles poderia estar utilizando para outro fim. Então, é algo bem aproveitado e não geraria tanto gasto para o cliente, porque ele poderia estar aproveitando em outros meios. E aqui falando mais um pouquinho da situação da empresa, né, antes dela chegar na Fluxo, ele já tinha essa preocupação, né, com a pegada mais ambiental, e eles também já tinham a estação de tratamento de efluentes, só que eles não tinham certeza da eficiência. Então, apesar deles terem algo lá dimensionado, eles gostariam de estar verificando se realmente o que eles tinham era suficiente ou se seria necessário ter alguns aprimoramentos para ter um tratamento mais eficiente, porque alguns pontos, se não forem, por exemplo, a limpeza, se os equipamentos não forem limpos de acordo com o tempo necessário, pode acabar atrapalhando o tratamento na etapa posterior. Então, é muito importante ter essa noção geral e ver realmente se está eficaz ou não. E também eles tinham uma dificuldade em relação a ver como eles poderiam estar reutilizando o resíduo sólido gerado, porque eles estavam mais na pegada de mandar para uma empresa terceirizada fazer o descarte, não necessariamente eles mesmos estarem utilizando para algum fim, ou então mesmo fazendo algo que poderia ser útil não só para eles, mas de repente até mesmo para outra pessoa que poderia estar utilizando o material de uma outra forma, que eu vou estar explicando um pouquinho mais à frente. E aí entra também nesse ponto do tratamento, né, ver qual seria o nível necessário para a empresa, e também, como eu tinha comentado antes, a parte da legislação, né, muito importante que a empresa esteja de acordo com a legislação para não sofrer não só embargo, como multas, mas também como eles têm essa pegada mais ambiental, realmente está de acordo com o que está na lei, então que os padrões estejam de acordo com a legislação, não ultrapasse o valor máximo que tem lá, tanto de DBO, DQO, como outros valores de poluentes mesmo, como metais pesados. Então, muito importante ter tudo isso na mente, que a empresa estava querendo ver com a gente sobre esse projeto. E que foi mais um pouquinho da solução, né? Inicialmente foi feita uma visita técnica local, uma indústria lá em São Gonçalo. Então, os consultores e gerentes na época foram lá, visitaram, analisaram todo o processo, né, que eles faziam, verificando tudo que a gente poderia estar obtendo de insumo para poder estar analisando melhor a situação, né, não ter nenhum problema posterior. E então foi feita a coleta das amostras, né, porque é muito importante para a gente conseguir posteriormente fazer uma análise laboratorial, tá coletando a amostra e vendo o que realmente tem naquele efluente, já que eles usavam também quando limpavam os equipamentos, né? Então aquela água acabava sendo misturada com esses contaminantes e então teria essa dificuldade no tratamento. E após disso, né, começou mais uma parte de estudo, né? Então, uma pesquisa mais aprofundada para ter essa parte de caracterização dos efluentes e também dos insumos gerados, né? Porque às vezes a pessoa pode não ter noção do que é algo que está sendo misturado lá na frente vai estar dando um problema que não era planejado. E a partir disso também foi a legislação, né, para identificar de acordo com a realidade, porque tem legislação que a gente abrange enquadramento. Então, o corpo por receptor pode ser classe A, classe 1, classe 1, classe 2, classe 3 e a 4, porque depende muito até onde você quer que o seu tratamento seja eficaz para ser lançado em determinado
meio. E a partir disso foi definido, né, qual é o tratamento adequado mais na época para o cliente e também, mas assim, essa parte laboratorial, né, que após toda essa coleta, todo esse estudo, foi feito para analisar, tipo, o que eles estão fazendo, se está gerando realmente o resultado eficiente ou se eles poderiam estar fazendo algo para aprimorar esse quesito, né. E aí também outro ponto foi que eu tinha comentado anteriormente, da parte de reuso. Eles não tinham noção do que eles poderiam estar fazendo com esse resíduo gerado. Então eles mandavam para uma empresa terceirizada e não tinham contato com isso. Só que durante o projeto percebeu que poderia ser usado como aditivo de cimento. Então era algo que, se eles não pudessem estar utilizando na empresa, eles poderiam estar vendo com uma outra, criando uma parceria para estar aproveitando, né, esse resíduo e fazer da melhor forma essa volta no ciclo, né, porque estaria reutilizando em outros aspectos e não prejudicando o meio ambiente. Então foi um ponto muito interessante do projeto que poder estar vendo em uma outra área, né, tipo o cimento, que a princípio o cliente não tinha nenhuma ideia sobre isso. Então foi feito estudo, verificada a possibilidade e a princípio ficou definida essa questão do cimento. E aqui a gente entra no momento de dúvidas. Tem mais algo para complementar, Ana? Carla? Não, acho que é isso mesmo. Peço desculpa pelas instabilidades aqui no computador, mas acho que a gente pode trocar ainda mais e complementar os assuntos a partir de agora. Acho que com a contribuição de vocês, saber o que interessa mais, para a gente poder destrinchar um pouco melhor. Obrigado, gente, pela palestra de vocês. Eu vou estar, então, abrindo a sessão de perguntas. Sinta-se à vontade de botar aqui no chat essas perguntas ou abrir o microfone para falar diretamente com os palestrantes. Eu tenho uma pergunta também, é que lá no início vocês mencionaram sobre a integração, né, dos cursos, né, das diferentes engenharias para um mesmo fim durante um projeto, e eu achei interessante isso. No caso, a Fluxo, ela tem alguma capacitação, por exemplo, de alguém de uma engenharia de alimentos para atuar nessa parte ambiental, alguma coisa desse tipo? Então, é realmente muita integração, né. O que acontece é que não necessariamente o curso a pessoa vai necessariamente para uma coordenação, por exemplo, eu sou de engenharia ambiental, mas se eu quiser fazer projeto em outra coordenação, eu posso fazer, então muito depende também da realidade da pessoa. Se ela tiver desejo de fazer uma outra área, não tem problema. A gente tem muito essa troca, né, entre os alunos de estar passando conhecimento, por exemplo, a pessoa fez um curso X, por exemplo, na área ambiental. Independente dela ser de ambiental ou não, ela pode estar passando esse conhecimento para os outros membros, né. Então, realmente a gente tem muito esse ponto de troca e ver o que é melhor para todo mundo. Tem projeto até que a gente faz ação compartilhada com 2 coordenações lá na Fluxo, então depende muito da situação. Se a Ana quiser complementar alguma coisa. Não, eu acho que é muito isso, esse ponto que você levantou dessa integração, acho que a gente vê ele sendo mais real e vê ele na prática de fato, porque existem pessoas de diversos períodos, não existe uma restrição para quando puder fazer o processo seletivo da Fluxo. Então, existem alunos desde o primeiro período, e sendo do primeiro período, a gente ainda não tem uma bagagem tão grande da vida acadêmica. Então, muito do que a gente implementa é de aprendizado também interno, de cursos que, como a Thaisa falou, que uma pessoa fez e passou para os outros, de capacitação externa. Então a gente pode tanto atuar em áreas que não sejam exatamente do nosso curso, na nossa coordenação, tanto é que cada coordenação é um agrupamento, né, de cursos diferentes, mas também desde o processo seletivo você pode se candidatar a uma outra área que não a do seu curso originalmente. Então, nós sendo de ambiental, poderíamos ter nos candidatado para a área de gestão de negócios, por exemplo, que é mais voltada, que não é tão voltada para o curso de ambiental, porque já que recebe alunos, a gente se preocupa em dar a formação para a partir daí conseguir executar e não necessariamente contar com as matérias da faculdade. Óbvio que isso ajuda sempre, essa troca de informações, de experiências, mas muito aprendizado e trocas internas ou que a gente vai atrás por meio da Fluxo. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui no chat,
As empresas estavam buscando em suas atividades alinhar-se às ODS ou foi uma abordagem de vocês? Eu posso começar depois da Ana complementa. Então, essa parte da ODS não é necessariamente da Fluxo. A gente, como uma empresa júnior, tem relacionada a Brasil Júnior, né, que é do Brasil, mas a gente também tem a Rio Júnior, que é a federação da gente. E aí, no caso, os projetos têm essa parte de ODS. A gente trouxe aqui numa abordagem para estar mostrando também a realidade, né, que muitas vezes a gente não tem tanta noção disso e a gente acaba aprendendo realmente na prática. Então, a gente acabou escolhendo 2 para estar exemplificando, né, como que pode estar relacionando essa parte que seria mais vista como algo mais do governo, né, que estão vendo essas agendas, mas como a gente, sendo uma empresa júnior, pode estar utilizando nos nossos projetos e seguindo o que tem para ser um projeto de alto impacto, né? Acho que os ODS não têm esse caráter obrigatório, mas mais recomendatório, já que cada vez mais, às vezes, em algumas localidades, algumas situações, é mais recorrente, em outras menos, mas há uma preocupação ambiental de todas as esferas sociais, políticas. Então, isso é uma vez que... E não é necessariamente uma preocupação de empresas com viés sustentável, porque a gente vê o que chega de possíveis clientes para a gente, empresas de segmentos muito diversos, mas que têm, por algum motivo, esse insight do quão importante até mesmo por questão, muitas vezes, de marketing verde, que as empresas percebem o quão isso agrega valor ao produto dela, ao serviço dela, porque cada vez mais as pessoas não compram só pelo custo em real ou em moeda, mas também por toda a cadeia de produção, pela preocupação, pela história da empresa. Então, obrigatório não é, mas muitas vezes tem essa preocupação em aprimorar ainda mais algum serviço que eles já oferecem. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de abrir o microfone? Desculpa, passei aqui, travou. Ai, tô andando sozinho, desculpa. No caso, eu também gostaria de abrir um gancho aqui sobre os principais trabalhos que a Fluxo já desenvolveu com as iniciativas de cunho ambiental da UFRJ. Vocês saberiam falar um pouco sobre isso? Posso começar respondendo essa, daí você complementa. A gente tem uma área do nosso site que a gente nomeia como fluxo sustentável, que é onde engloba esses 5 itens da carta, né, que foram os que a gente apresentou anteriormente, com esse objetivo de quem já quer implementar essas questões sustentáveis no projeto, né, na sua empresa, no seu negócio, no seu evento. Então, pode só reforçar a pergunta para eu não fugir do que foi perguntado? No caso, como que seria os principais trabalhos que a Fluxo já desenvolveu com as iniciativas de cunho ambiental da UFRJ? Entendi. Então, a gente não tem tanto essa atuação com outras atividades da UFRJ. A gente tem muito de ter os projetos e aí a gente vai atrás dos professores, dos orientadores, para dar suporte técnico para a gente. Até porque muitas vezes, principalmente da coordenação de ACE, por ser uma área de construção civil, arquitetura, muitas vezes precisa dessa assinatura do projeto por um engenheiro com CREA. Então, a gente tem sempre esse suporte, o que nos faz dar essa segurança ao projeto, de que sempre tem uma pessoa com mais conhecimento, assegurando e confirmando as informações. Então, a gente não tem tanto essas ações duplas com outras ações, mas mais a gente procura os conhecimentos lá dentro, com os professores. Às vezes pode até acontecer dessas ações compartilhadas entre a coordenação. É algo que a gente almeja muito, é algo que toda Fluxo sonha bastante em fazer esses projetos sustentáveis serem possivelmente mais integrados, de que o cliente realmente possa incluir uma coisa na outra, porque isso
causa um impacto tanto para a sustentabilidade do empreendimento dele, mas também saúde da natureza, que a natureza não é só fauna e flora, né? Tipo, é a sociedade, então é algo que a gente sonha muito, almeja muito e busca também para que aconteça de fato, que haja maior integração entre os projetos em si. Sim, e só complementando, em relação a isso, a gente teve um projeto, foi em parceria com a Enactus e com a AMBA, que são da FRJ, e nesse projeto foi algo em conjunto, né? Foi relacionado à captação de água, que o projeto chama Santa Horta, né? Então, esse foi um dos projetos que a gente teve, foi mais recentemente, né? Se não me engano, foi no ano passado que acabou acontecendo essa parceria. Então, foi um momento que as próprias organizações da FRJ puderam estar trabalhando juntas, né, para desenvolver o melhor projeto possível. E aí, a partir da Flux, ficou mais relacionada a gerir o projeto como um todo, e da AMBA mais pelo estudo de viabilidade. Então, foi algo que estava muito assim relacionada a gente ver na prática, né, como que é muito importante ter essa união, né, das EJ para estar fazendo algo benéfico, né, da população também. Então, esse projeto da Santa Horta foi para reaproveitar, né, a água de chuva e ver como os moradores poderiam estar aproveitando isso e fornecer o melhor, né, que aí acaba beneficiando a todos. Eu não lembro agora no momento se teve outro relacionado a isso, mas o que eu vi agora foi mais esse da Santa Horta. Muito bem, perfeito. Você saberia nos dizer um pouco sobre como é a abordagem da Química Verde nos projetos que estão sendo desenvolvidos com as empresas? Esse termo tem sido utilizado no escopo dos projetos? O termo em si a gente acaba não usando tanto, mas a ideia dele, com certeza, é algo que permeia desde que o cliente chega, né? Porque quando chegam projetos desse tipo, eles já costumam ter essa preocupação, mas também a gente costuma ter essa troca de informações mesmo ao longo da conversa com o cliente. Então, o termo a gente não costuma usar tanto, mas é um assunto muito debatido, né? Já que está muito em voga, é muito importante, e não é só estar na moda, de fato é importante, porque aquele discurso que a gente já conhece há um tempo, mas que é muita verdade, que a gente não pode simplesmente, o que por muito tempo a gente fez, e não que a gente agora esteja isento disso, mas de pensar no consumo irresponsável. Então, acho que algo que pelo menos esse grupo que está com a gente atualmente pensa muito é de economia circular, né? E não só de produtos, mas de que não é só reciclar, que tem muita coisa além e antes disso. Acho que economia circular também é algo que a gente pensa muito por estilo de vida também, porque engloba muitas esferas e possibilidades, o que a gente pode implementar a partir dela. Sim, especificamente foi isso que a Ana comentou mesmo. E tem muito projeto, né, que como precisa de uma visita técnica, com a situação da pandemia, a gente acabou não conseguindo fazer. Então, tem um tempo que esses projetos acabaram sendo impossibilitados, né, devido à pandemia. Então, a área assim, de ambiental acabou sendo muito afetada, né? E aí a gente não conseguiu desenvolver tantos projetos durante esse período. Então, como a Ana comentou, né, um termo que não está tão assim explícito, mas todos os nossos projetos que têm essa pegada mais ambiental abrangem e tenta passar essa melhor visão para o cliente, né? Porque muitas vezes não é só o projeto que ele fez em si, a gente pode estar dando novas ideias para o cliente estar desenvolvendo posteriormente, né, no futuro, que podem ajudar não só a partir de um projeto X, mas que depois ele pode estar implementando para reduzir de forma geral, como, por exemplo, a parte mais de energia solar, mas se o cliente tem um espaço, pode estar vendo posteriormente uma parte mais de captação de água de chuva. Então, eu acho que é mais algo nesse sentido mesmo. A Mariana está perguntando o seguinte, ela queria entender um pouco mais a atuação da arquitetura na empresa.
A arquitetura ela está na coordenação de ACE, que é a outra que tem essas soluções no fluxo sustentável, que foi aquilo que eu comentei. Então, a ACE é de arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica. Esses 2 projetos que a gente trouxe, que era a captação de água pluvial e energia fotovoltaica, captação é algo mais voltado para a engenharia civil e energia fotovoltaica para a elétrica, mas muitos dos projetos que a gente tem atualmente ou eles já têm de início, ou é uma possibilidade de ter essa troca entre civil e arquitetura, um trabalho em conjunto também. Então, não necessariamente, às vezes, muitos dos projetos de arquitetura têm a ver com questão de design de interiores, mas existem muitos outros projetos na carta, e a Fluxo é uma EJ que tem muita diversidade entre si. Então, das coordenações que a gente tem, que se a gente falar as siglas pode ficar um pouco confuso, mas, por exemplo, a nossa coordenação tem essa atuação mais em química e ambiental. A IACE é questão elétrica, de arquitetura e de civil, mas existe uma outra coordenação voltada para desenvolvimento de maquinário ou entender, ou essa estrutura de logística reversa, né, que tem um maquinário pronto, e a gente busca entender qual é o problema para aprimorar ele, reverter esse problema. Então, é algo muito diverso. Então, a arquitetura não necessariamente, tipo, ela pode ter essa possibilidade, né, de estar dentro das propostas sustentáveis, mas ela também tem muitos projetos independentes disso. Os projetos de planta, de design de interiores, que podem não estar tão vinculados com a questão. É muito mais nesse sentido, e às vezes, dependendo do cliente, pode até ter mais de um projeto. Então, às vezes, entra mais numa pegada mental, mas com a ajuda de arquitetura, por exemplo, o cliente tem um espaço e acho que fica legal fazer um projeto de design de interiores, e com isso está melhorando a pegada ambiental também. Então, colocando estruturas que sejam mais sustentáveis, dependendo, por exemplo, um espaço, em vez de colocar uma janela, colocar uma parte de vidro para poder a luz solar entrar e aproveitar ao máximo a energia do sol, não necessariamente com projeto fotovoltaico, mas em vidro. Então, tipo, a energia durante o dia não ia ser necessário estar gastando com luz elétrica. Então, acho que é mais nesse sentido, né? Como a Ana comentou, tem os projetos mais específicos, mas não necessariamente só esses que a arquitetura vai estar englobando. Aí eu acho que eu vi no chat. Desculpa, interrompi. Não, pode continuar. Não, pode falar. Que eu vi aqui ela complementando. Então, seria basicamente várias EJs dentro de uma EJ. Bom, acho que a gente pode dizer que dentro da Fluxo a gente tem essas 5 áreas de atuação que podem ter essas. Então, vou dizer as siglas para talvez ficar um pouco mais fácil do que só descrever elas. Então, a nossa aqui é a B, aí essa outra que a gente comentou de arquitetura é a CE, a do maquinário é MNP, que engloba outros 7 cursos, então tem engenharia mecânica, naval, de petróleo, entre outros. De produção, que é PRO, e CCE, que é de tecnologia. Então, a gente tem essas atuações bem diversas, mas que muitas vezes a gente consegue englobar, pelo que a Thaís já tinha comentado anteriormente, dessa integração entre os projetos, que podem haver dentro da coordenação, como em QAB a gente tem um caso de um cliente que de um projeto foi ramificando esse projeto dele em diversos outros, mas que a partir disso ele também pode, por exemplo, ser um negócio novo e ele quer desenvolver um produto em QAB. Ele também tem a possibilidade de falar, poxa, meu negócio é novo, como é que eu vou fazer o meu modelo de mercado? E ele recorre para outra coordenação dentro da empresa. Então, apesar das áreas de atuação diferentes, a gente tem muita troca e é a base de tudo, o diálogo e ponderar todos esses pontos para que justamente não aconteça esse pensamento de cada um por si, porque não, todas as 5 coordenações fazem parte do fluxo, então é uma unidade, apesar da diferença de atuação, é tudo a mesma fluxo. Muito bem, gente. Então, vou estar encerrando a nossa sessão de perguntas por aqui. Gostaria de agradecer novamente a participação de todos os inscritos e a participação da Thaís e da Ana Carla.
por terem aceitado o nosso convite, terem trazido todo esse conteúdo bastante rico aqui para a gente. A Fluxo é bastante conhecida, já é quase um patrimônio da UFRJ. Enfim, muito obrigado às duas. Primeiramente agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar aqui apresentando um pouquinho da nossa realidade de projetos nessa área ambiental e também pedir desculpa, né, pelos problemas que acabou acontecendo durante a apresentação, mas deu tudo certo no final. E aqui a gente também deixa eu ver se agora vai, aqui no nosso contato, né, do LinkedIn e e-mail, caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para a gente que a gente vai estar respondendo, não necessariamente só de área ambiental, né, mas se vocês preferirem alguma outra coisa que vocês tiveram interesse, a gente está super à disposição. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, foi muito importante para a gente estar aqui e contribuir um pouquinho com esse dia.